Fala pessoal, bem-vindos a mais um NBcast. Nesse a gente vai falar da McLaren P1, então é um hypercar que compõe a Holy Trinity da geração passada, que tem um pouco mais de 10 anos, né? Então seria, bom, McLaren P1, Porsche 918 Spider e Ferrari LaFerrari. Meu nome é William. Se você não é fã do design da P1, tamo junto. Mas vou te dizer que pessoalmente dá uma melhorada. Meu nome é Vitor, e se a expectativa com a P1 era gigante, a realidade é que ela é uma merda. Que isso, meu? Que isso? Achei que só eu Brincadeiras era à hater. parte. Calma, calma. Mas vamos lá, então. Eu acho que dos três assim, então, pô, a fotinho dela é o que eu menos aprecio, por incrível que pareça. Eu vou falar o meu contexto, tá, Vitor? Histórico aqui, que Sim. a gente tava conversando um pouco antes, né? Eu lembro quando esse carro lançou, claro, é bem recente para mim, tem pouco mais de 10 anos. Lembro do conceito desse carro. Eu vou até te falar, Vitor, olha que coisa interessante. Eu falei, eu lembro onde que eu tava. Eu tava me preparando para uma gravação do Amigos por Carros. A gente gravava, era a primeira temporada lá na casa dos pais do Corne. E a gente ia Nossa. fazer alguma pauta, eu acho que era de escolhas, ou era algum tema, não me lembro. E eu lembro que tinha saído, tinha lido alguma coisa, assim, primeiro saiu o conceito, Ixi. que era o que tinha exibido, né? O que que é o conceito da P1? Ah, eu não vou ter aqui, devia ter separado a foto. Eu separei uma outra foto, mas tudo bem. Vou contar pra vocês. O conceito era o carro, normal, muito semelhante ao produto final aí que vocês estão vendo, se você está vendo no YouTube ou via Spotify por imagem. Só que a questão aerofólio, não, a gente não sabe, a gente sabia que tinha um desenho de aerofólio, mas ele não subia, ele estava fixo para baixo. Então seria no modo normal. Talvez eu tenha até alguma foto aqui com ele baixo, que é mais fácil. Cadê? Eu acho que eu separei uma foto assim, vou pôr aqui. Vai aparecer aí. É exatamente porque era assim o conceito, né? Só que o conceito era laranja, né? Até eu peguei aqui, é Salão de Paris Paris. 2012. Isso, Isso, Salão de 12. Paris 2012. Exatamente. Eu lembro que algumas coisas que eu lembro assim. Primeiro, é uma expectativa muito grande nesse carro, porque seria o sucessor da McLaren F1. Todo mundo estava naquela grande expectativa, porque a McLaren tinha lançado a MP412C, tinha sido um negócio muito forte por causa do desempenho do carro, que era um monstro, né? E na época já começava a se falar de algumas questões que teve de recall da 12C, a problema da porta e tudo mais, mas tudo bem. Falar, isso daí é o primeiro carro dela que a gente imagina, né? Tipo, não, vai dar problema. Qualquer tecnologia que lance, ó, a marca estava voltando depois de uma. Eu ia falar da SLR, que é uma. A SLR nada mais é que uma SL com preparação McLaren, né? É uma joint E vamos. venture, né? Mais ou Assim. menos, exatamente, é uma joint venture. Mas, na verdade, o produto anterior seria a F1, né? E isso a gente está falando do início da década de 90. Então, esse seria o primeiro grande carro, o primeiro hypercar depois da McLaren F1. Então, tinha muita expectativa. Quando eu vi o design, eu já não tinha gostado muito. Eu falei, nossa, tem. Aí, assim, várias coisas, né? Eu falei, nossa, que estranho. O carro parece. Ele parece um ovinho no meio, o carro tem muitas linhas. E já me chamava muita atenção dessas repetidas tentativas de. É que eu tô olhando para a tela porque eu tô olhando o design do carro. Essas tentativas do logo McLaren, sabe? Nas lanternas, na porta. Tipo, já vi e falei, nossa, os caras, eu acho que exageraram, mas tudo bem, né? O Hypercar acho que tem que ser uma coisa diferente. Mas eu lembro também no Salão de Paris que não tinha o interno do carro. Ele tava todo preto, todo fosco. Tipo assim, você percebia que era nitidamente. Os caras não, ainda eles estão na minha cabeça, né? Vou dar a minha percepção. Não, calma. Eu lembro que eu tava com o Corne, com o Leone comentando, né? Pô, os caras mostraram a tele, eu falei, calma, os caras estão preparando um negócio da hora, hein? Relaxa, vai ter 3 lugares, entendeu? Sim, não era eu que tava falando, era o que tava dito, todo mundo esperava, não era onde você leu 3 lugares. Cara, todo mundo tava esperando 3 lugares. Então, tipo, imagina, você tem. É que nem tipo, o Gordon fala, vou lançar o sucessor da T50, o sucessor direto da T50. Cara, desculpa, você já espera 3 lugares. Mais ou menos isso. Ah, o sucessor P1, beleza. Aí, tipo, então, aí não mostraram, eu falei, ah, bom, beleza, vamos ver e tal. E eu lembro uma coisa, Vitor, que tinha na época, que a McLaren tinha criado um aplicativo, só que era só pro iPhone. Na época eu usava iPhone. E era só para iPhone, não tinha para Android. Você imprimia na impressora mesmo, ele imprimia um papel que ele fazia alguns rabiscos assim, e você tinha um aplicativo no celular de realidade aumentada.
Então você abria o aplicativo da McLaren e passava Caraca. assim em cima da folha. Inclusive, é que infelizmente não tem mais isso, que seria muito engraçado isso. A gente mostrou isso no Amigos por Carros na época. Porque a gente ficou encantado, que foi uma das primeiras vezes que eu vi realidade aumentada. Que era então imprimir um papel branco e eu levei, eu lembro que a gente passou o celular assim, e você tinha o desenho da P1 quando você apontava o aplicativo, só que você podia andar no carro. Então, imagina a miniatura aqui, podia mexer no carro assim, olhar por cima, por baixo e tal. Era muito da hora. Até eu brincava, falei, cara, imagina imprimir naquelas folhas grandes, acho que é A1, né? Porra, a gente ia colocar um tamanho gigantesco assim, ia pirava, era uma tecnologia nova na época, né? A gente tá falando de Sim. 2012, hein? Então, eu falei, puta que da hora, tal, nossa, puta ideia. E eu lembro que tinha alguma coisa, eles atualizaram esse aplicativo, que depois você tinha, acho que, dois botãozinhos que faziam o negócio do serial race mode. Então, na verdade, ele não abaixava o carro, mas subiu o aerofólio e tinha um desenho de vento, assim, sabe, na realidade aumentada. Cara, era muito da hora, assim, o que a McLaren fez, eu falei, puta que da hora, velho, muito louco. Esse negócio de realidade aumentada vai ser o futuro, vai todo mundo usar um óculos, a gente vai ver umas coisas voando, vai ver elefante voando, a gente imaginava essas coisas, né? Beleza. Aí depois, aí eu não lembro qual salão que foi, peraí. Não, do salão eu não notei. Esse do Salão de Paris eu lembro que foi 2012. Eu acho que foi logo em seguida, 2013, eu não lembro, talvez seja Genebra, não sei. Foi Genebra. Foi porque junto com a Genebra? LAF e com a Lamborghini Veneno. Entendi. Aí, beleza, lançaram e eu lembro que assim, lançaram um press release no Netcar Show, que foi numa época que eu tinha descoberto o Netcar Show na época. Até eu falei, cara, como o tempo passa, hein, meu? Puta merda. Tipo, isso aí faz 13 anos já, sabe? Pelo menos, é muito foda isso. Aí eu lembro que eu vi e uma das primeiras coisas das fotos foi essa aqui, ó. Vou pôr aí na tela de novo, cadê? Essa aqui. Que eu fiquei muito decepcionado quando eu vi. Quando eu vi essa foto, de novo, tô colocando, a gente grava via vídeo, né? Se você tá vendo no YouTube ou tá vendo no Spotify, vai aparecer aí. Quando eu vi isso, aí tipo, deu uma bugada na minha cabeça. Falei, pera, isso aqui é o interior da 12C? Pera aí. Aí depois eu falei, não, não é a 12C aqui. E tipo assim, não foi de zoeira. Hoje a gente faz zoeira, depois a gente descobriu, eu comecei a fazer zoeira e tal. Mas quando eu vi, falei, cara, mas isso aqui é o 12C? Aí eu comecei a olhar, não, a porta do você não tem tanto carbono assim. Isso no Netcar Show, então, até aqui o logotipo. É pra ser porque eu falei, na minha inocência, na época, eu achava que os caras, sei lá, tinha feito upload errado, tá ligado? Que eu Uhum. tava com uma ideia que, tipo assim, era certeza que era três lugares. Então quando eu entrei e viu isso, eu falei, cara, que estranho. Isso aqui vai ser o interior. Aí eu comecei a olhar e falei, puta, deixa eu abrir. Aí eu abri a foto do volante da 12C mesmo, da MP4-12C na época. Eu acho que na época já era 12C mesmo. Eu peguei assim e falei, não, é um pouco diferente o painel, mas o volante. Aí na época era a zoeira do volante. Pô, engraçado, os caras usaram o mesmo volante, mas não tem esses botões aqui, esse DRS e o iPass, né? E tem menos carbono. Eu falei, aí tipo assim, eu lembro na época que foi uma puta decepção pra mim. Foi um famoso balde de água fria, sabe? Que você tá esperando uma coisa. Eu falei, nossa, cara, que engraçado, eu tinha uma ideia totalmente diferente. E tipo, isso foi o meu choque de decepção, sabe? Aí depois foi passando, óbvio. Eu lembro no Amigos por Casa, a gente falou meio várias vezes desses três carros. Uma pena que os episódios não existem mais, mas a gente não tem nem salvo, que pena, porque valia a pena eu colocar uns trechos assim, ia ser muito engraçado rever, até eu gostaria até de reassistir se eu pudesse, né? Hoje não tem como. Mas eu olhava, eu queria ver a minha resposta, mas eu lembro que a gente comentava, porque era assim, Vitor, a gente falava, começava, a gente gravava, acho que na época, não sei se já tinha surgido o nome Cartigo, mas a gente gravava novidade, e eu lembro que eu tava era mais eu, o Corne e o Leone, que a gente gravava mais dessas coisas. Às vezes era só eu, o Leones, eu, o Corne, só. Às vezes, tipo, não passava, tava todo mundo na mesa, né? E eu lembro que a gente falava assim, tive um episódio que a gente comentou um pouco da LaFerrari, teve um episódio que a gente comentou da P1, teve... Ah, eu lembro que vai ser legal do 918, porque era engraçado que na época todos nós do Amigos por Carros, a gente não tava com fé no 918, por causa do peso. Ah, o carro vai ter muita bateria, olha o peso do carro, vai ser... Eu não lembro o peso agora, a gente vai pesquisar, mas era uns 400 quilos a mais, eu não lembro quanto que era, mas era muito mais pesado. E a gente falava em Corne, o Corne era muito porcheiro na época, só porcheiro, né? E, cara, Porsche fez merda, hein? Tipo, puta, moscou total, ó. Errou
feio, sabe? A gente achava assim na época, né? Mas tipo, aí foi indo o negócio da P1, essa foi a minha percepção na época, né? Depois, muito tempo depois veio os reviews e tal. Mas eu fiquei muito chateado mesmo, sabe? Assim, com esse negócio do interior, porque eu vi o carro, o negócio aerofórico, ele abaixa o carro Race Mode, eu vi isso pessoalmente também. Mas isso me chocou de uma maneira, cara. Sabe quando você fica triste? Eu falei, nossa, engraçado, eu tinha uma expectativa tão alta no carro. E aí eu acho que daí foi o primeiro choque de realidade pra mim. Que eu falei, aí eu comecei a ver algumas coisas, vi ronco, eu falei, ah, eu não sei lá, eu não gosto desse carro. Eu fiquei puto, mas não puto de extravasar. Eu fiquei meio, o pessoal perguntou uma P1, eu falei, puto, cara, eu não acho legal esse carro, sabia? Aí, bom, foi-se outras coisas, mas só pra finalizar esse negócio da P1, aí eu passo pro Vitor. Ficou essa, aí depois a McLaren, um tempo depois, talvez seja num outro salão, ela falou, foi perguntado lá pros engenheiros, eu lembro disso que eu falei isso no vídeo. Mas esse carro não seria 3 lugares? Aí o engenheiro lá fala: não, então, para desenvolver um carro 3 lugares é bem complexo. Não é tão simples por conta do sistema de. Apesar que eu vou colocar. Quando o Victor estiver falando, eu vou colocar onde fica a bateria. Tem um gráfico bem legal da McLaren aqui. E é complexo, não é tão simples sistema de refrigeração e tal. Mas eu lembro do cara falando: não, o sucessor da F1 vai vir eventualmente. E eu lembro que eu gravei isso muito forte. E aí foi surgindo outros carros, até o momento veio o Senna, que também não veio. Eu achava alguma coisa que podia ser a Senna, né? Por causa do nome, né? E eu falei, ah, agora os caras vão usar o nome Senna, vai ser fodido o interior. Quando eu vi, eu falei, puta, não é, mais o interior de 12C, vai. Mais ou menos, imaginando assim. E foi quando chegou a Speedtail. E aí, quando vazou, na verdade, tinha vazado uma foto pequena do painel da Speedtail. E você sabia que era no meio do carro, então dava pra ver que eu falei, caralho, esse é o carro dos 3 lugares, aí agora vai, né? Mas a gente não tinha olhado nada de detalhe. Mas a Speedtail a gente gravou, acho que a gente gravou o NBcast da Speedtail, eu lembro, gravei com o Matheus e com o Henrique. Porque a gente zoou muita coisa, a gente alastrou, a gente arrebentou. O NBcast da Speedtail, a gente falou um monte de coisas assim que, se depois daquilo o cara fala português e ele comprar a Speedtail, ele é burro, é tipo isso, sabe? E a gente viu que foi a decepção da Speedtail, de velocidade, o modo Velocity, que era uma enganação. E foi isso, Vitor. Então, assim, essa é a minha história inicial com a P1. Até aí, depois é tipo assim, só para finalizar. Eu vi a P1 pessoalmente, antes das do Brasil aqui, eu vi as três. Eu vi primeiro a amarela, que deu aqueles pau, parou na Faria Lima. Eu vi na Frison o carro. Depois eu vi a cinza, foi numa dessas empresas de envelopamento que tava lá. E depois eu vi a laranja no Paito. Inclusive fez um ano que eu fiz pro Paito. Ano passado, quando eu fui só uma vez pro Paito. Eu fui lá, aí eles me falaram, vai ter. Eu lembro do Zé Gabilão, ó, vai ter um negocinho que você vai gostar aqui, hein? Aí ele abriu assim, eu falei. Aí tinha tipo dois Carreira GTs e tinha a P1. Eu falei, caralho, que porra é essa, velho? Aí ele falou que os caras GT estavam comercializados, a P1 tava com algum probleminha laranja. Aí, tipo assim, eu falei, caralho, velho, faltou essa P1. E eu fiquei muito encantado porque era o Vulcano Orange, né? Falei, Sim. puta, essa P1 é da hora, velho, a cor dela, né? Eu falei, caralho, essa é muito mais bonita que as outras. Eu não gostei muito do interior, né? Mas eu falei, nossa, da hora. Mas foi meio que isso, Vitor, entendeu? Mas lá fora, a primeira P1 que eu vi foi uma roxa em Mônaco. Tem vídeo no canal do NB que eu tô com. Foi o dia que eu conheci o Shimi até. Você tava com meu amigo Daniel, daqui a pouco a gente tava ali na Praça do Cassino, tava à noite, já era sexta-feira. E, cara, daqui a pouco a gente viu um carro bem baixo. Aí eu falei pro Daniel, caralho, acho que é 650. O Daniel falou, não é, velho. Olha o capô. Aí a gente que eu brincava, né, que esse carro é 650S com os buracos no capô. Aí quando a gente viu os buracos no capô, né, falei, mano, é aquela P1? Caralho, a gente vai ver uma P1. Também a gente tá em Mônaco. É que assim, é muito surreal quando você não tá acostumado a ver esses carros pessoalmente. Falei, caralho, velho, era a roxa do Supercars of Arabia, que tava junto acompanhando e parou lá no cassino. Eu falei, cara, o cara tava no Race Mode. Puta que pariu. Não, como é que é? Ele tava no modo normal, ele parou no Race Mode, isso aí. Falei, caralho, velho, olha isso, a P1. Eu lembro que ela tava raladinha no lado do passageiro lá até. Eu falei pra ele, puta, deram uma ralada já no carro, puta merda. Mas eu lembro que foi muito foda, Vitor, assim, a primeira vez que a gente viu, porque melhorou muito minha concepção, principalmente que eu vi com o Race Mode, aí eu vi já o negócio armado já.
E eu falei, nossa, pessoalmente. E eu achei muito pequenininho o carro. Falei, nossa, parece uma 12.6, só que eu tinha ideia que o carro ia ser muito maior, né? Mas foi isso, Vitor. Então, eu vou passar para você, essa foi a minha percepção. Aliás, só para avisar, o Caio não veio. Ele ia estar, mas teve um imprevisto aí, mas tudo bem. Mas essa foi a minha primeira percepção sobre a P1. Manda aí, Vitor. Bom, sobre a P1 é assim. Primeiro, contexto histórico, né? A gente Uhum. fala ali dessa época, do começo da década de 10, a gente tem que pôr uma importância que os carros dessa época ditam que hoje é o mercado. Se você reparar, foi nessa época que começam os produtos a terem uma nova perspectiva, né? Então, assim, a gente teve no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, muita introdução de tecnologias. Então o carro começa a ter sistema de infoentretenimento, sistemas de som mais interessantes, né? Então a gente sai do sistema de som estéreo para um sistema de som digital. A gente começa a falar as primeiras coisas em assistentes de condução, mas ainda muito básicos, né? Mas ali é a virada de chave no final da década de 2000 para começo da década de 2010. É quando a gente começa a falar em carros com motores turbos, é a época que nós começamos a falar em tecnologias que hoje a gente usa muito, por exemplo, essa questão do sistema de som dentro dos carros, onde a música aumenta conforme a velocidade, ou o carro tem um microfone onde ele reflete o som do carro para dentro. Então a gente está falando de uma época muito importante de transição. É ali que começam os primeiros carros híbridos né, em grande escala. A gente está falando dos primeiros carros elétricos em grande escala, principalmente o Chevrolet Volt e o Nissan Leaf. Então a gente está falando de um início de tecnologia onde veio uma coisa que ditaria o mercado de hoje. Hoje, em 2025, a gente fala de carro elétrico como se fosse uma coisa normal. A gente fala dessas tecnologias que os carros têm de gadgets, de auxílios à condução como se fosse uma coisa normal. Hoje, carros normais, né? Carros que eu falo normais, carros que são mais acessíveis à população, entre parênteses, já têm esses tipos de tecnologia. Então, é um momento muito importante onde esses carros nascem, porque todos os carros em si que foram lançados nessa época, eles acabam se tornando muito mais importantes do que os produtos até mesmo hoje. Eu faço uma comparação clara até dentro de casa da McLaren, a, a importância do lançamento da P1 é muito maior do que o lançamento até da própria F1 ou até mesmo da W1, que é a substituta, porque a W1 é basicamente uma evolução da P1, né? Então, um ponto principal que a gente tem que colocar nessa chave é leve em consideração o contexto histórico. Pois bem, dito isso, eu vou falar um pouco da minha percepção com a P1. Eu lembro muito bem que quando a primeira vez que eu vi a P1 foi num Auto Sport, para quem assistia, eu assistia todo domingo de manhã, eu lembro de ter visto e não ter entendido muito bem, tá, o que, que é essa tal de P1, né? Foi a primeira vez Uhum. que eu vi que foi no Salão de Paris de 2012, eles estavam apresentando. E eu falei, cara, que carro é esse? Por que, que a McLaren está lançando mais um modelo? E aí, depois pesquisando, eu descobri que eles queriam lançar um carro que substituía a F1, né? E naquela época eu não tinha dado tanta importância à F1 como eu dou hoje, até porque eu, na época, tinha 2012, então eu tinha acabado de fazer 10 anos, então eu ainda estava aprendendo muita coisa, né? E aí eu lembro muito bem dessa fase entre o carro ser apresentado e o carro lançar, porque você não tinha noção do que seria aquele Salão de Uhum. Genebra. Eu lembro muito bem, uma, era um dia de semana, a internet para com o lançamento da LaFerrari e da P1 na apresentação final, né? E depois o Lamborghini Veneno, que foi um fill-off que a gente achou que ia, na época, ia entrar para competir, mas depois a gente entendeu Exatamente. que foi um fill-off, né? Que era um Aventador remasterizado, né? Então eu lembro muito bem dessa época porque isso me impactou, porque foi a partir dali que o mundo estava vendo a criação de uma Santíssima Trindade, o que hoje a gente chama de Santíssima Trindade, mas é que onde todo mundo falou, beleza, eu vou colocar para jogo, eu vou colocar minha marca para jogo. Então a McLaren vindo com o máximo que eles podiam colocar num carro, a Ferrari vem e coloca o máximo que eles podiam, né, aplicar de tecnologia num carro, e a Porsche a gente já sabia desde 2010, com o 918,
o Spider Concept, né? Concept. E naquela época já estava se falando bastante do protótipo, então já apresentavam várias imagens dos protótipos. É que o 918 todo mundo acha que lançou no mesmo salão, mas não. Ele lançou em Frankfurt em 2013. Ele foi um pouquinho depois. Então, assim, foi um momento, a viver isso foi um momento muito importante, porque provavelmente a gente nunca mais viva isso na história, né? A gente até fala bastante, a W1 apresentou no mesmo ano Conceito. da F80, etc. Mas assim, a Porsche já não está no jogo, a Mercedes veio com a MG1 que está atrasada, que na verdade era para ter sido da outra geração e veio para essa geração É. agora porque demorou para entregar, né? Então, assim, a questão da P1 comigo é porque, por incrível que pareça, eu falei brincando no começo do episódio, mas sem sombra de dúvida, um dos meus carros favoritos, assim. E não falo como é o favorito da Santíssima Trindade, porque existe uma coisa chamada 908 Spider. Mas eu tenho uma grande consideração pela P1, porque eu sempre fui muito fã da McLaren na questão do desenvolvimento de produtos. Né? A ideia em si da McLaren é muito bom, o problema é a concepção, né? Porque quando eles vão fazer, eles acabam fazendo um monte de cagada e os carros não apresentam tanta qualidade de construção, né? Então, a P1 para mim assim é um carro que é inexplicável. Eu não sei nem como descrever ela para mim, Vitor Hugo. Para mim é um carro, um herói. É realmente um herói para mim. Eu posso dizer claramente que é um herói. Mas o grande ponto é que esse carro foi usado muita coisa dentro de casa, né? Então você tem muitas peças, não é compartilhadas, mas eles fizeram o desenvolvimento meio que já com o que eles tinham, o que estava para dar em caixa, né? Para dar fluxo, né? Porque eles não tinham como desenvolver um carro com muitas peças novas, etc. Eles eram uma companhia nova naquela época, né? Então você tem a utilização do M838T, que é o motor, né, que a gente já falou, que nasceu na Tom Walkinshaw, passou pela Nissan e depois seguiu na produção com a Ricardo, né? Que é até hoje, né, hoje a gente utiliza uma evolução dele, que é o M840T, a caixa Graziano de 7 marchas, dupla embreagem. Exatamente. É um carro que foi desenhado para mim, que é um dos designers mais importantes que nós temos, que é o Frank Stephenson. Porque, gente, vocês já pararam para ver os carros que esse cara desenhou? Eu não vou falar que ele está na mesma andar do Giugiaro ou do Gandini, mas ele é um cara que a gente tem que pôr uma importância muito grande. A gente tem carros que mudaram o mercado. Por exemplo, o BMW X5, a primeira, foi ele que desenhou. O Mini Hatch, esse Mini de concepção atual que a gente conhece, foi ele que desenhou. O Cinquecento atual, foi ele que desenhou. MC12, F430, FXX, Gran Sport, né, da Maserati, foi ele que desenhou todas as McLarens até a 720S, ele que desenhou. Então, Ele tem um tirando a canal F1, né? no YouTube, viu, Vitor? Não sei se você já viu, Isso que é ele perfeito, é comenta alguns designs, né? maravilhoso. É Uhum. maravilhoso. Inclusive, deixo a recomendação aqui para quem quiser ver a avaliação da Puro Sangue. É uma das melhores avaliações de designs que eu já vi na minha vida. O que ele fala bem da Puro Sangue, bom, eu gosto da Puro Sangue, mas a avaliação que ele faz é um vídeo excelente. Ele pontua tudo muito bem. Então, e eu falo, gente, a importância que esse cara tem hoje para o mercado, todos os carros que ele desenhou ou ele foi assistente são carros que, querendo ou não, marcaram muito a indústria, né? Então, e são carros que hoje a gente vê alguma influência sobre, né? Então, e aí voltando só para a questão da P1, é um carro que tem para mim um design atemporal, é um carro que realmente tem muitas coisas de tecnologia embarcada absurdas para a época, hoje que são mais, né, conhecidas. Então a gente tem o sistema KERS, que é uma coisa derivada da Fórmula 1 daquela época. Nós temos o sistema de modo race, né, o modo race que sobe o aerofólio, baixa a suspensão em 50 milímetros. O principal desse carro é o uso extenso em fibra de carbono, que na época já tinha bastante fibra de carbono, mas esse carro é feito a partir do cockpit, né? Desde o cockpit é feito em fibra de carbono, que isso é uma coisa hoje tradicional na indústria, né? Isso mesmo. Então, assim, o McLaren P1 é uma coisa de outro mundo para a época, e sem sombra de dúvidas é um dos meus carros heróis.
esse que eu coloquei uma foto aí de novo para quem tá vendo por vídeo aí. Essa é a foto que representa o lançamento do conceito da McLaren F1, que é o que estava lá no Salão de Paris. Talvez eu achei até uma foto em Paris aqui. Mas o primeiro press release que lançou do. Até se você acha no Netcar Show como concept ainda, como conceito. Era exatamente isso que eu falei, que é tudo fechado, não dá pra ver o interior. Era assim, ó. Então aqui. Essa foi a primeira foto do press oficial mostrado pro mundo. Então você vê. Aí você, tipo assim, eu falei, não, puta, mas não tem interior. Calma. Peraí, vai ter um negócio especial, tal. Então, isso era o que representava. E a que eu falei lá da realidade aumentada do papel era exatamente essa cor que é o Vulcano Orange, né? Era essa configuração. Então você imprimia e você tinha o carro na tua frente, assim. Cara, era demais, né? Você fazer com o celular, você via aqui o celular no celular aqui o negócio e tal. Aí a gente tentou, a gente para representar isso, acho que a gente filmou a tela e colocou na edição, um negócio assim. E foi isso, né? Então, foi importante, eu lembro dos lançamentos assim, muita expectativa porque a marca voltando também, né? A marca tinha sofrido uns punch já muito forte com a MP4-12C, com aqueles problemas de recalls que eles tiveram, problema de porta, sensor de porta, um forte que foi deu problema demais foi o tal do brake steer, que eles atualizaram isso na 720, acabou sendo tipo um side sleep control, acho que é slide angle que eles chamam, porque é um legal muito, eu já falei isso algumas vezes, tem um vídeo muito legal do Fifth Gear, que eles comparam uma 458 Itália com a MP412C na época. Inclusive, eles comparam na pista do Top Gear, o programa é Fifth Gear, comparam na pista do Top Gear, mas eu lembro que na época eu acompanhava muito o Tiff, acompanho ainda, que ele não é tão mais frequente no Twitter, no X hoje, né? Mas ele fala que para usar a volta ele teve que usar o circuito ao contrário, porque eles não queriam que nada suspeitasse que fosse o tempo da 12C, não queriam tal, porque tem muita maracutagem no tempo da 12C. O tempo da 12C no Top Gear não é real. Eles colocam muito mais baixo, tem um monte de maracutaia. Também eles falam que a 12C foi desenvolvida também na pista do Top Gear, né? Mas é muito legal que o Tiff dá a cutucada que eles fizeram a pista do Top Gear, só que assim, ele achou uma brecha no regulamento. Em vez de fazer no circuito normal do Top Gear, ele fez backwards, que eles falam no sentido contrário. E ele fala num dos tweets do Tiff que a 458 foi mais rápida. E aí ele tava. Aí tem uma coisa que acontece no episódio que é bem interessante, que mostra lá 450 eles jogando de lado, ele e o Jason e tal, aí vão pegar a 12C. Cara, e quase o Tiff quase morre numa das vezes, porque o carro assim, ele desliza, só que se ele desliza a roda de dentro no brake seat, você não consegue desligar. Agora eu não sei como é que tá as atualizações, mas ele freia a roda de dentro para você, tipo assim, para fazer a curva rápido, esse carro pela lógica, não a P1, mas a P1 tinha alguma coisa do tipo também. Você tinha o brake steer. Na P1 você conseguia desligar controle de tração e estabilidade. Na 12C você desligava, mas continuava ligado. Se o carro está fazendo a curva, sei lá, para a direita, para tentar o carro dar mais força, no limite ele freava as rodas internas automaticamente referente às de fora. Só que nisso o Tiff vai jogar o carro de lado, então automaticamente ele é para desgarrar, mesmo desligando tudo. Só que o sistema do carro não entende, dá uma fritada na roda, dá para ver nitidamente isso no vídeo. O carro frita a roda e o carro dá um contragolpe ao contrário, ele vai pra grama assim, né? Tava longe, negócio de guarda-reio, não ia acontecer nada, mas quase morre o modo de falar, mas... E a McLaren teve alguns problemas, teve vários recalls, entendeu? Foi bem difícil assim o início para ela, depois arrumaram a 12C, a 650S foi, depois começou a dar problema na 675, o Chimie teve muito problema na 675, e inclusive tem umas que dão problema até hoje. Mas é isso, cara, entendeu? Então foi um pouquinho da questão aí, do drama que ela tava vivendo, né? Cara, o meu problema com esse carro, quer ver? Eu vou até adicionar uma foto aqui também. Só uma Claro. pausa que lembrar aos proprietários que a tampa do combustível está aberta, tá? Pode voltar pro podcast. Tá bom. Isso aqui, ó. A traseira. Eu vi muita gente elogiando, principalmente nos vídeos aqui, os reviews e tal. Cara, é a coisa que eu mais detesto no carro. Porque eu acho Sério? muito feio. Eu Caraca. entendo o que eles falarem, o negócio do freio que acompanha aqui o desenho, que realmente é uma solução muito legal mesmo na linha. O problema que, assim, aqui, por foto, como é uma foto de press release, tem computação gráfica, tá cheio de Photoshop e tal. Aqui não dá pra ver muito bem, mas você olha pessoalmente, cara, eu falo que parece que falta peça aqui atrás. Voou umas peças já, né, que era padrão McLaren na época.
E eu falei, caralho, já vou um monte de peça, por que soltaram foto assim? Tô zoando, mas pessoalmente não é tão legal a traseira. Eu não gosto da traseira assim. Eu sei que a solução do freio, eu concordo que é muito da hora. Mas eu tenho um problema com o design da traseira, então eu não gosto assim. Acho o desenho do aerofólio que parece uma prateleira, um negocinho pra carregar uma criança. Você coloca um nenê certinho em cima, assim, deitado, sabe? Um recém-nascido. Tipo assim, eu acho muito estranho, velho. Eu sei que a tecnologia É uma de canoa. amortecedores é legal, uma canoa, exatamente. Tipo assim, mas eu acho muito estranho, cara. É uma coisa que o que eu não gosto na P1, você fala, o que você não gosta do design pra. Você fala que nomeie. É a traseira. Eu acho a traseira. Não gosto mesmo, né? Que mais? Ah, tá. Uma coisa que é legal falar. Isso. Eu lembro que até o Renato da GTO me relembrou recentemente até. Eu falei, puta, é verdade, velho. Os faróis do carro. Os faróis do carro são os mesmos da 650S. Cadê a foto da 650S? Eu não salvei, não salvei. Vou procurar aqui e vou pôr. Será que não Cara, tem uma foto de comparativo das duas, assim, lado a lado, os faróis lado a lado? eu acho que não tem, velho. Eu já procurei isso, mas talvez hoje tenha, vai. Eu procurei isso há muito tempo, mas eu vou pôr aqui direto, mas é o mesmo. Isso aqui também foi. São coisas que foi me desanimando, né, Pio? Eu salvei aqui, peraí que eu vou. São coisas que foi me desanimando no carro, sabe? Assim, eu falei, ah, meu, que coisa, os caras estão usando. Diferente da Porsche, que ela tem as peças de prateleira que a gente fala, mas ela não faz a tal da heresia de pegar a peça do farol e jogar num hypercar, né? Então, tipo, o 650S veio depois. Quando eu vi que anunciaram, eu lembro que eu vi o vídeo, acho que do Henry Catmull lá. Eu acho que ele era da Evil na época. Era uma azul até. E eu vi e falei, mas cara, jura que os caras estão usando essa lanterna? Agora toda a McLaren vai ter esse design, que é o símbolo da McLaren, né? Cara, foi muitas decepções, Vitor, assim, com o carro. Até eu falei, caralho, eu acho a 12C muito mais bonita. E eu tenho uma briga também, que não é o caso aqui, mas é a briga com a 675 LT, que o pessoal gosta, eu não gosto do carro. A traseira que os escapes da 675 ficam redondos. Eu falei, caralho, o escape da 12C e da 650 combina com os faróis, eu acho mais bonito, né? Mas isso foi algumas decepções. Sabe assim, quando você. Como é que se fala? É só mais um capítulo, entendeu? Também Sim. McLaren, né? Sabe assim, tipo, aquele negócio pra extravasar. Também, né? Voa pet, McLaren, né? Então, cara, é uma época assim que. Quando eu vi. O 918. Eu tava com. O 918 eu tava decepcionado com o peso. Falei, mano, os caras estão pensando o quê? Que com esse peso vão conseguir acompanhar na minha doce inocência, né? É que na época a gente não tinha noção dos motores elétricos, da força deles, né? Como seriam. Sim. Falei, mano, nossa, os caras erraram feio. A gente vai comentar. Vou ver se eu consigo trazer o Matheus para no 918, que ele sabe bastante coisa. Mas, cara, eu falei, puta, que decepção. Aliás, eu lembro do Matheus zoando, ele zoou até hoje esse carro, né? Porque ele fala que a bateria do iPhone. Ele fala, meu, ele usou isso. Desde a época que lançou esse carro até hoje, o Matheus solta essa. É o jargão dele. Ele fala, mas a bateria do iPhone pelo menos dura mais do que a da P1. Eu lembro disso dele falando, porque você vai falar agora, Vitor, já é a deixa pra você falar de Northlife. Quer falar? Sim, claro. Só Diga. uma coisa importante antes, É. lembrar que, novamente, que se você der uma volta com a sua P1, a tampa de combustível segue aberta. É, Não, você sabia disso, é um problema. Eu estava lendo um pouco, Eu eu até sei. pedi para o Grok me dar uma ajuda. Quais são as reclamações maiores dos proprietários de P1? E uma das coisas é as tampas do carro, assim, externas e Uhum. internas, quando ele passa numa ondulação, alguma coisa, ela abre sozinha. Então, meio que as presilhas não são tão boas, né? Uma das Entendi. reclamações que tem. Outro problema é que eles citam bastante problema hidráulico, obviamente, aquele aerofólio, Sim. né? O aerofólio canoa ali dá bastante probleminha. E um detalhe importante também são as baterias. Inclusive, eu estava lendo, quem fez o sistema de bateria é uma marca chamada Johnson Matthey Battery Systems. Eles que fizeram aquele conceito, as baterias do conceito 102EX da Rolls-Royce, que é um Phantom da geração Ah, sei 7, o se que eu não me é. engano. Putz, eu vou até E pegar aqui, eles que quer ver? fizeram o, e eles que fizeram toda a parte de baterias do carro. Eu lembro que, só passando rapidinho sobre esse Rolls-Royce, eles Como é que é o fizeram nome, Vitor? Só pra eu pegar a foto. 102EX. 102EX. 102 EX. Isso, Aqui. EX. E eu lembro que esse carro era bem legal porque
Eles fizeram o projeto elétrico, acho que a bateria é da Axion, se eu não me engano, e eu lembro que a Lotus fez alguma coisa nesse carro na parte de desenvolvimento. Não lembro se foi desenvolvimento de suspensão, ou se foi o pacote do sistema elétrico, enfim. Só para fazer uma lembrança, né? Esse carro foi um dos primeiros Rolls-Royce elétricos, se não o primeiro Rolls-Royce elétrico. Tem bastante matéria da época das revistas britânicas, né? Autocar, Evo, a Car Magazine, enfim, vale a pena ler sobre porque são boas matérias. Inclusive, eu tenho uma Car Magazine com essa matéria traduzida. Mas assim, falando sobre Nordschleife, voltando, o legal de falar é porque assim, existe um tempo da P1 em Nordschleife que foi feita, se eu não me engano, com a P1 LM. Só que assim, na verdade, o que aconteceu foi que a McLaren foi com o carro lá, fez o tempo, né? E não divulgou. E ficou enrolando para divulgar, ficou enrolando, 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 enrolando. E aí um dia soltaram o tempo. Aí era um tempo muito bom, tá? Eu não lembro agora de cabeça. Só que aí, Era assim, 6h30 e pouco, Vitor. Porque era, tinha. era O que um. aconteceu? Tinha algum desses veículos, tipo Carbus, tinha vazado. Então, mas aí não tinha como confirmar. Alguém tirou Sim, a foto do monitor e falaram, era 7h37, acho, sei lá. E falaram, esse é o tempo da P1 Northlife. E era um escândalo, porque o 918 era, sim. 6h57. teoricamente, 20 segundos mais lento, sabe? E na época. Aí, eu lembro que na época voltou de novo aquela conspiração minha. Caralho, os caras da Porsche estavam pensando o quê, velho? Sabe? Eu falei, mano, o carro tá muito pesado, tá muito pesado. Você vê como são as situações, né? Como funciona a percepção de realidade, mas continue. Aí começaram a divulgar, né? Tem uma foto até da P1 em Nordschleife, uma P1 acho que prata, e começaram a fazer todos os press release e tal, que o carro tinha batido o recorde, só que assim, não é bem assim, né? Tipo, tá, beleza, a gente colocou o carro uma volta. Não. O pessoal foi, deu o CARES lá, ficou segurando o botãozinho do CARES, fez um trecho, acabou a bateria. Aí eles foram, tá, beleza. Agora é o segundo trecho que a gente precisa fazer. Vai lá, chega no segundo trecho, faz o segundo stint com o botãozinho do CARES ativado lá, e aí, beleza, acabou a bateria, volta pro box, espera carregar a bateria de novo. Aí eles foram e deram a terceira volta. Aí eles fizeram o último trecho. Ou seja, na verdade, a volta da McLaren P1 é fracionada. Porque eles fizeram um trecho, a bateria acabou. Aí eles foram, fizeram o segundo trecho, a bateria acabou. E aí eles fizeram o terceiro trecho. E aí lançaram isso como se fosse uma volta completa. Porra, peraí. A bateria não funciona completa e aí os caras quiseram colocar como recorde. Então aí fica muito fácil, né? Existe um tempo real que é 6h43, mas foi batido pela P1LM, que depois a gente fala mais para frente, que na verdade nem é uma versão oficial da Uhum. McLaren, né? Então, Esse da. Eu lembro disso da P1 porque a notícia era muito canalha. Porque tem notícia que apareceu. Eu até coloquei, compartilhei uma hora aí, 6h30. Achei 6h47, mas eu lembro que era 6h30 e pouco. Aí depois, só que é o seguinte. Então, Vitor, isso que é muito foda. Por isso que o negócio de jornalista não são todos, velho, mas eu falo que é a maioria. Que saiu a notícia, a P1 fez o tempo de não sei quanto. Só que ninguém lê a puta da matéria. A matéria de fora é aqueles títulos bem canalha. McLaren P1 faz 6h37, por exemplo. Eu não sei se era 33, 37, que seja. 6h37. Você fala, caralho, mas é muito rápido. Mas, aí você vai lendo, ela fez 6h37. Porém, aí tem uns poréns lá. Eu falei, caralho, mas quem foi o filho da puta que escreveu isso? Aí você vai ver a reportagem. Aí você viu. Aí essa merda caiu nos veículos brasileiros. E falou que era. Aí os brasileiros é foda, né? Já aumenta. Novo recordista de Nordschleife. Porra! Como assim? Ninguém leu a porra. Eu falei num episódio do Amigos por Causa. Eu falei, cara. Eu lembro que eu acho que eu tava falando isso com o Leone. Eu falei, Leone, você sabe que não é isso, né? Como não é isso, não sei o quê? Aí eu falei assim, o Leone. Hoje ele sabe inglês, na época ele sabe mais ou menos. Ele falou, ó, aqui tá dizendo o seguinte, eu que eu peguei a reportagem no celular. Mano, olha isso aqui, ó. É tipo assim, é o que antigamente na Fórmula 1. Eu lembro na época do Schumacher, eu assistia muito. Tinha um negócio da volta perfeita. Então, tipo, você tá, exemplo, vai, Interlagos.
O primeiro trecho, o melhor trecho foi do Rubinho. Beleza? A primeira parcial. A segunda parcial foi de Schumacher. A terceira foi do Montoya. O que acontece? Você tinha a tal da volta perfeita, que é o melhor trecho de cada carro. Então a melhor volta perfeita era tanto. Foi isso que a McLaren fez. Ela pegou a volta perfeita, que tipo assim, é o melhor trecho em cada uma. Na verdade, é o que o Victor falou. Enquanto a bateria estava funcionando, e ela simplesmente soltou. Meu melhor trecho foi esse primeiro, que provavelmente, Victor, também já te falo. Ela não só deu 3 voltas nem fodendo, ela deve ter dado umas 15. Ela deve ter dado o Ah, primeiro sim. trecho, passou, usou a bateria, aí tipo, cronometrou. Aí o restante da volta, pra não perder, os caras jogam o carro por recharge e continua a volta em Northlife. Não precisa estar no pau, mas é só carregar, sabe? Não, a gente precisa só do trecho. Uhum. Carregou tal. Agora vai completar a volta, agora o cara já mete no pau, no Race Mode de novo e manda ver. Aí usa a bateria. Deve ter feito várias vezes o primeiro trecho. Deve ter feito assim, umas 10 vezes o primeiro trecho. Tá bom, agora precisa dar um livro no carro. Paramos no box, carrega tal, e faz isso. Cara, aí quando veio isso, eu falei, caralho, os caras são muito mentirosos, velho. Puta merda. É muito foda porque eu pego notícia até hoje sobre isso, cara. Do sentido assim de você lê um título e tem muito veículo brasileiro, porque eu não gosto de jornalismo brasileiro, velho. Você olha o primeiro título, diz uma coisa, aí você vai ler a reportagem, diz totalmente o oposto. Eu falei, caramba, por que o cara pôs esse título? É só pra dar fake news, entendeu? É muito foda, velho. É bem complicado, né? Mas então, complementando aí, eu peguei até as quantidades aqui. A gente vai falando eventualmente, estou pegando esporádico, Vitor, só pra não ficar tão Uhum, claro. massacrante, né? Eu peguei aqui os números oficiais McLaren, né? Então, McLaren fala que a quantidade das peões de rua foram 375 unidades. O carro produziu de 2013 até 2015. 375. Naquele Exclusive Car Registry, tá falando que tem 390 carros, tá? Então seria 25 carros a mais, beleza? Aí eu procurei o número da P1 GTR. A McLaren fala que oficialmente foram 58 P1 GTRs, no Exclusive Car Registry tem 60. 5 unidades da P1 LM. No Exclusive Car Registry tem uma unidade a mais. Então, assim, tem um pouco mais de carro, tem aquelas roubadas, né? Mas com certeza é o que é a mais rara do Holy Trinity, né? Beleza? Quer falar uma Sim. coisa aí, Vitor? Não, até para ressaltar sobre isso, para vocês verem como o tempo, o 6:37 não é muito, muito assim, um valor assustador. Em 2024, o AMG One bateu 6:30, né? Mas a gente tem que falar, 2024. Até então, o carro mais rápido era 6:48, a AMG GT Black Series, tá? E tem Nossa, que o legal. nosso querido e amado GT2 RS Manthey, que fez Lembro. 6:43. É, Então, para vocês terem uma noção que assim, não tem carro na casa dos 6:30. Olha como esse número era, se até hoje é espetacular, imagina na época. Um carro fazer 6:37, sendo que 6:57 era o recorde do 918 e foi ali no começo de setembro de 2013. Então, sabe, era um número impressionante. A gente estava naquela época ali dos 6:50, a gente começava, ó, para vocês terem noção, a caramba. gente tinha o Radical SR8 com 6:52, que era o carro mais rápido de Nürburgring, só que o Radical é complicado dizer que ele é um carro de rua, porque há países que homologam, outros não, né? E assim, era isso, e o outro carro mais rápido que tinha na época homologado, né? Recorde homologado, é que é complicado, né? Antigamente não era tão homologado assim, né? Os recordes, as pessoas não se preocupavam muito. Mas a gente tinha o Zonda R, que também tinha um 6, acho que era 6:57, se eu não me engano. Eu tenho E no meu quadro aqui atrás. você É tem. 7. Não, o meu, no caso, é o Zonda F, é 72782. O Zonda F. A gente tinha o Viper Isso. ACR que era 712, que foi em 2011. Então, assim, pra vocês terem uma noção, como era um número absurdo. Mas até falando de variantes, né? Achei aqui. A, a McLaren trouxe a P1 GTR em 2015 para comemorar os 20 anos.
os É. 20 anos da vitória em Le Mans, né? Como sempre, a McLaren comemorando, né? E essa vitória em Le Mans. E aí o carro foi apresentado como conceito. Depois falaram que ia fazer tipo um programa XX, né? Igual da Ferrari, só que obviamente Nossa, fracassou, né? E fiasco. nossa, eu falo até triste, mas, né, gente, a McLaren tentou fazer o programa e não deu Ela certo. tentou, Vitor, ela tentou duas vezes. Eu ia falar três, mas Sim. é que é o seguinte, antes de falar isso, só um negocinho. Eu coloquei aí na tela, achei a reportagem, foi do Motor Authority aqui, ó. Que fala um ring aqui, ó. 6 minutos, 30 segundos o suposto tempo aí, né, que é que eles falaram, que Ah, eles até falam que é o rumor, não sei, que saiu, 6 minutos e 30. É que seja, 6 minutos e 6 e 37, é roubado de qualquer maneira, entendeu? Sobre o negócio do programa GTR, né? Foi assim, eu acompanhei essas coisas na época porque eu comecei a me interessar, porque a gente teve o Ferrari Racing Days aqui no Brasil e depois eu fui no Ferrari Racing Days lá da Bélgica, né? Então eu me interessei, eu lia sobre essas coisas. Ela tentou colocar o programa, emplacar duas vezes o programa GTR. Ela tentou na P1, então tem até uma fotinho aqui que eu até vou pôr. Até eu tinha separado por acaso. Cadê? Que era o marketing. Tem um vídeo disso, mas eles fizeram um marketing que eles colocaram eles não, o vídeo do marketing, eu acho que não é com a Ueno Clinic, mas é aquela da Herald, se eu não me engano. Então, uma das uhum. fotos do conceito, né, do P1 GTR que estava em andamento era exatamente isso. Então, era exatamente aquela ideia. Então, track day, que você tem dinheiro infinito, você pode ter a experiência de ter o carro de corrida só que pra rua. Só que o problema, então, eu entendo porque não deu certo. Aí os caras falaram, não, até os donos de F1 GTR podem pôr os seus carros, vai ter track day e tal. A questão que é o seguinte, a F1 GTR até você... É que o problema é que passou muito, já tinha passado muito tempo da F1 GTR, né? Já tinha passado 20 anos, né? 20 anos, Querendo ou né? não. E a galera já não ia colocar, já que o carro começou a ganhar valor. A GTR eu sei que é a que menos vale de todas as F1, mas ainda vale uma bica, né? E o pessoal não queria pôr. Ao mesmo tempo, chega a P1 GTR. Aí a gente teve alguns problemas na P1 GTR, eu lembro. Porque a galera não queria, tipo assim, era meia dúzia de pessoas, depois diminuiu, porque a Ferrari ela fez os negócios. É que a Ferrari era foda, porque ela conseguiu muitas coisas que deram certo. Por exemplo, ela tem a categoria Challenge dela, ela tem as GT3 lá nos carros de Endurance, teve. Aí ela conseguiu colocar os Fórmula 1s, que veio com o F1 Cliente, que eu lembro do Frank Mountain, que até eu comentei aqui, acho que foi no NBcast da Maserati MC12, que foi o cara, até mostrou que ele bateu lá o retrovisorzinho do carro lá. Só que a Ferrari conseguiu emplacar isso e o negócio da FXX ela deu certo, porque ela tem pedigree de corrida. Não que a McLaren não tenha. O problema é que a P1 não tem. Nunca teve Uhum. pedigree de. A F1 tem, então daria certo na F1. Só que o problema é que passou-se 20 anos. É que nem a gente falar, pedir para os donos, sei lá, de Enzo pra pôr um negócio fazer um track day só de Enzo. Puta, cara, é difícil, hein, meu? Eu sei que tem 400 carros daí pra mais, né? 400 oficial que seja, mas a gente sabe que tem um pouco mais. Mas o problema é que você vai convencer o carro que já passou 20 anos, velho. Na verdade, a Enzo ainda é mais recente ainda, né? Ou é 20 anos pra gente hoje, mas pra P1 na época. A P1 na época, a F1 já tinha 20 anos. Então, nesse momento que a gente tá vendo na história, a F1 tem mais de 30 anos. Ela tem praticamente 35 anos, mais ou menos, né? É foda, cara. Esse, então, ela tentou duas vezes. Ela tentou no P1 GTR, que não deu certo. Aí teve um outro problema, Vitor, que eu lembro na época. São coisas que eu lembro na época, tá? Ela fez a cagada da contagem. Ela produziu só 375 da P1 normal. Só que o que aconteceu no final que foi o mesmo problema da cena. O pessoal queria, só que não tinha mais carro disponível. O da Senna falaram que aqui no Brasil disponibilizaram, acho que oficialmente eram 3 ou 4 carros, né, se eu não me engano. E vieram vários independentes. Então, assim, foi o problema do 918 Spider aqui no Brasil. Foi quantidades alocadas para os países. Por isso que veio tanto 918 Spider depois. A galera tinha, mas a Porsche falou que não vendia mais. E que, tipo, não tinha
não tinha essa quantidade, assim, foi mal visto, vai, o negócio mal estudado o negócio do 918 aqui na época, pela Porsche lá fora. Aqui teve um pouco, é que também a McLaren aqui no Brasil, ela estava no início da operação dela. Então eu acho que a McLaren não ia jogar já um monte de Senna, por mais que a gente seja o país do Ayrton Senna, né? Então, mas voltando aqui, o que aconteceu com a P1? Então, aí aconteceu um fenômeno muito interessante nos da P1. A galera queria P1, mas não tinha mais carro. Tipo assim, tinham mais pessoas interessadas do que unidades produzidas. 375. Aí, tipo assim, a fila tinha. O pessoal falava que tinha mais de 400. Aí, então, mas a gente tem um programa que a gente vai fazer que é o tal da P1 GTR. Aí, beleza, voltamos pra cá, então, na P1 GTR. Eu não sei se eu tenho uma outra foto. Acho que eu tenho, que eu pus o da. Acho que eu separei uma foto aqui. Da Harrods. Esse carro. Não, eu vi a F1 da Harrods, pessoalmente, a P1 não. Beleza, olha, chega pro proprietário. Imagina você, Vitor, você quer comprar P1, então, eu sou a McLaren, então, Vitor, a gente não tem mais P1 disponível, porém, a gente está criando um programa aí que vai ser uma versão de corrida que você pode andar, vai ter track day e tal, então começaram a oferecer esse carro pra galera. Eu falei que P1 são 58 unidades oferecidas. Na época falaram que eram 100, diminuiu isso porque não tinha tanta, inicialmente, né, tanta adesão. No final acabou produzindo 60. O que aconteceu, Vitor? Foi um fiasco o programa. Porque a galera. O carro não tinha pedigree, um monte de coisa. E a galera queria a de rua. Aí o que aconteceu? Já vinha o boato da Lanzante querer Homologar. jogar algumas unidades pra rua, tal, né? Que o pessoal tava querendo, porque o cara queria a P1, mas ele foi obrigado a comprar a P1 GTR. Mas eu quero comprar a P1 GTR para converter para rua, então. Aí o que aconteceu? O que é dito, eu precisava pesquisar, é que tem que ser mais a fundo, precisa perguntar no CEO lá fora. O que eu procurei é que são 2 ou 3 carros P1 GTR que não foram convertidas para rua. O resto todas foram. Mas todas foram pela própria McLaren. Não todas, vai. Uma parte é Lanzante. Por que acontece? A galera começou a reclamar, aí a McLaren voltou a pôr como é que se fala? Não muda o para-choque, mas você entendeu? Mexe a lanterna, Sim, retrovisores, os negócios pra você andar na rua, volante. setas, volante. O volante acaba sendo o mesmo, viu? Que eu vi o vídeo até o Doug Demuro, que ele mostra. O Doug Demuro ele gravou uns 3 vídeos de P1. Um deles é a P1 GTR, inclusive ele anda lá nos Estados Sim, Unidos. É bem legal. E o volante é o normal, né? Mas aí aconteceu o fenômeno, aí a galera começou a converter. Então, assim, P1 pra rua, tem só pra circuito, tem acho que parece que 3 só que não foram convertidas. O resto todas foram. Olha que merda, velho. E eu lembro que eu não acreditei muito isso na época. Falei, mas os caras vão converter pra rua, como assim? Aí eu lembro que apareceu. Eu não sei se foi a da Harrods, foi uma das primeiras, mas começou a aparecer nas ruas de Londres. Eu lembro de ter visto umas 3. Assim, não eu pessoalmente, eu nunca vi. Acho que eu não vi pessoalmente a P1 GTR, acho que não. A cena GTR a gente tem aqui no Brasil, né? Lá no Cardê. tem Mas umas. eu lembro de ter visto foto e vídeo da P1 GTR na rua. Umas 2 assim. 2 ou 3 em Londres. E eu falei, caralho, os caras converteram mesmo. É que eu não tava levando fé, né? E aconteceu, Victor. Então, tipo assim, os caras produziram. Deu algumas coisas erradas. Hoje, provavelmente, se pudesse voltar no tempo, os caras nem teriam oferecido o programa P1 GTR. E provavelmente esse carro eles deviam ter produzido umas 20 só. E ter produzido, sei lá, umas 450 ou 500 da P1 normal que teria vendido, entendeu? Então esse foi Sim. um fenômeno que aconteceu com a P1 na época, uma pena, né, velho? Porque a gente zoa tal, mas a gente zoa, mas no sentido diferente. Eu queria que todo mundo estivesse junto, porque a gente gosta dos carros, né? E eu falei, mano, os Sim. caras deram umas mancadas, cada um com problemas diferentes, né? Foda. Quer falar aí, Vitor? Até sobre esse ponto das versões, porque assim, depois dela ainda teve a LM, né? E que foi até um Exatamente. desenvolvimento da MSO com a Lanzante, né? A Lanzante, beleza, começou a pegar os carros para homologar, e aí um pouco mais para frente eles desenvolveram em conjunto mais alguns chassis, e a LM ela chega a ser, vamos dizer, ela é uma GTR com um extra, né? Ela tem até mais potência, são 1.000 cavalos, se eu não me engano, acho que são 800 só do motor e 200 do powertrain elétrico, né? Então,
E aí, assim, tem um aerofólio diferente, já é um carro mais, ele já é um carro mais amigável, né? Então, assim, enquanto a GTR vai sendo homologada, né? Ela vai sendo adaptada, a P1LM já nasce homologada para as ruas. Então, a ideia da McLaren aí, né, da MSO com a Lanzante, era já trazer o carro mais amigável para usar na rua. Então, você vê, por exemplo, não tem os vidros de Lexan, ela ganha um novo para-choque, tem a asa traseira da GTR, a traseira é larga igual a da GTR, então ela já tem essas diferenças visuais, porém ela nasce mais na concepção de como se a McLaren estivesse fazendo uma P1 para a rua, né? Inclusive esse é o carro do recorde, entre parênteses, do recorde da P1 em Nürburgring, o Nordschleife, valor né? Uhum. certo, né, de 6,43, porém ela não foi validada porque não tinha a placa da frente e estava usando o Cup 2R. Cup 2R não, Troféu R, acho. Enfim, estava usando um pneu slick, então não ia ser Ah, é? homologado nunca Ixi. esse recorde. Sim, sim, foi de slick. Então, como estava sem a placa da frente, né? Não tinha local para colocar a placa na frente e não tinha e não tava, e tava com pneu slick, tava com P0 troféu R, o slick, né? O slick é troféu R, tá certo. Isso aí. Então, aí não tinha o que fazer, né? O carro fez lá o recorde, mas não foi homologado, né? E depois ainda disso tem a P1 GT, né? Que também Ah, é tá aqui. é uma filha da Lanzante que foi desenvolvido a partir das P1s LN, né? Então ela é um P1 long tail, a gente pode dizer assim que ela tem um, um extensor na traseira, né? É. E aí ela ganha um para-choque um pouco mais amigável que da LM, troca o aerofólio. Se eu não me engano, foram feitos 6 carros, né? E são carros que são muito mais parecidos com, assim, o externo de P1LM com a interna de uma P1 normal, né? Então Ah, são legal. carros muito mais amigáveis. Tanto que você pega essas P1 GTs, todas têm interno quase inteiro de carbono, perdão, de couro. Então, elas têm o powertrain, o estilo de uma P1LM com a interna de uma P1 normal. Então a ideia foi amigar o carro um pouco mais, né? Então ser um pouco mais amigável. E aí é basicamente isso. A P1, infelizmente, ela teve uma alta demanda, o que é bom, mas infelizmente a forma que a McLaren quis trabalhar isso com o programa GTR não foi muito legal, né? O que a gente também pode pontuar é que a Lanzante acaba sendo hoje quem cuida basicamente da vida da P1, né? Porque ela é uma das poucas lojas no mundo que tem todo o maquinário, toda a parte de pós-venda é, necessário para atender uma P1, né? São poucos lugares no mundo, acho que são 2 lojas nos Estados Unidos, a Lanzante na Europa, e eu não sei, acho que tem uma se não me engano, tem uma loja na Alemanha que tem um maquinário, né, especial para mexer com a P1. Então, e aí a Lanzante basicamente que criou a vida desse carro, né? Ela aumentou a vida da P1. Então, é Inclusive, ó, eu interessante coloquei a pontuar foto isso. do interior, velho. Eu não tinha visto o interior da P1 GT. Aí, realmente, é É, isso que você falou, ó. Os caras tentaram colocar. Vê que essa combinação eu achei horrível, mas. O importante é o seguinte: o interior ficou muito mais P1, apesar do volante ser da GTR, sim. tentar ser da GTR, né? Sei lá. E o couro mesmo, é verdade. Nossa, que esquisito, velho. Você vê que, por exemplo, o painel de porta é de Todo carbono, carbono, tal, né? igual da P1LM, etc. Mas você vê que os bancos são da própria P1 mesmo, só que, né, com uma padronagem a gosto do cliente, né? Então, Exatamente. bastante carbono colocado. Agora, legal só ressaltar é a questão da P1 Spider, né? Que no Vamos momento pôr que a aqui. gente está conversando, vai começar a produção, vão ser, parece que 5 unidades só. Não, peraí, como vai Então, começar? Não acabou já? Não eram uns 3 ou 5, eu acho? 5 carros. Na verdade, quando a Lanzante apresentou, eles apresentaram o protótipo ainda em desenvolvimento. E isso, inclusive o Então, Cat Paul dirige, né? Eu vi o vídeo dele sim, também, tá sim, na descrição. saiu bem, bem depois. Eu ainda não vi se tem alguma pronta, mas pelo que eu entendi, ainda não foram entregues Nossa, as cara. unidades.
Então, porque isso é uma adaptação da Lanzante, tá, gente? Eles vão Sim, pegar sim. 5 carros cupês e vão transformar em conversível, né? Como eu disse para vocês, é a Lanzante que está dando uma sobrevida a esse carro, né? Basicamente, a Inclusive, Lanzante eu se peguei tornou aqui. a Pagani das P1s, né? Porque é igual ao Horácio faz com os Honda, né? Pega os chassis Exatamente, antigos e infinito, né? refaz alguma coisa. Então fica a vida infinita pro carro. Ó, eu peguei uns detalhes aqui, eu tinha notado da P1 Lanzante. É aquele negócio que a gente viu foi o protótipo, são 5 unidades, cada uma custando 2,4 milhões de euros. Trocaram os materiais dos bancos, porque é o seguinte, o carro, apesar de eles terem desenvolvido uma capota, a ideia dos materiais dos bancos, não vou falar que a palavra é impermeável, mas resiste mais à chuva, vai, vamos pensar assim. Aí o teto dá para guardar na frente do carro, que eu fiquei surpreso quando eu vi. Eu não vi o desenho do teto. Deve Deve ser ser teto duas de lona. peças, não sei. Pode ser. É, bem provável, velho. Bem provável. Porque não cabe porra nenhuma na frente, né? Aí tiveram que mover as portas do tanque de combustível que são no teto aqui. E do carregamento de bateria. Eles abaixaram elas. E o carro pesa 1.434 quilos. A P1 normal pesa 1.490 quilos. Acabou tirando um pouco do peso do carro, né? Interessante. Cara, esse é um carro que eu vou te falar que eles perderam também. Cagadinha McLaren. Podia ter produzido de novo. Não sei se a palavra é 400 o número, mas. Eu acho que sim, que eu falei 385. Acho que 400 ou 450 unidades. Não, vou falar 400. Vai ter produzido mais a P1 normal, diminuindo a GTR e ter feito. Aí eu não sei, velho. 20, 30 Spiders. McLaren perdeu essa, né, velho? Que pena. Quer que eu já te deixe a deixa e deixa uma Nossa. pulga na orelha, Vai, atrás da orelha de todo mundo? E a W1, manda. como é que eles vão fazer Spider? Vai valer mais depois no mercado? Porque a W1 é porta gaivota, né? Aí a Coupé vai valer menos a Coupé vai valer mais que a conversível? Vai ser que nem SLS? A questão é que, então, aí, mas é uma outra questão. Como que você vai fazer a porta? Porque os caras vão fazer no estilo da SLR, porque a SLR ainda, ela, como é que é? Eles colocaram o sistema na coluna, né? Então a SLR Uhum. Roadster, ela abre ainda aquela porta daquele jeito, entendeu? A questão, o Mas que que aí não abre assim? Agora eu não lembro, o Huayra Roadster, ele abre, caralho, esqueci agora. ele abre de lado, normal. Ele abre de lado normal? É. Ah, então, O máximo que ele deve abrir é scissors, né? Que eu vou até não é olhar aqui. porta-tesoura. Ele abre a Porque porta tesoura normal é. o Huayra Roadster, ele abre, o BC pelo menos ele abre normal. Abre pro lado. É isso aí. Então, o que você pode fazer é tentar ser tipo o SLR, né? Se eles Ou que nem a tiverem, própria lançarem a McLaren, W1. né? Que a McLaren abre, né, para frente, assim, ela tem Isso, um jeito exatamente. específico. Mas aí Esse você carro, vai me ele... falar que a é, W1, a W1 Coupé vai valer mais do que a conversível, se existir a conversível, né? Aí vamos ver. temos um ponto. Falando nisso, lembra daquele... Eu até falei no da F80 lá, naqueles projetos da Ferrari vazados na internet, lembra? Acho que foi uns 3, Sim. 4 anos que vazaram. Teve um cara que anotou várias coisas, eu peguei o negócio, eu anotei tudo e até acho que tá até fixado no X meu hoje. Cara, teoricamente o próximo carro. É que assim, eu não sei se cabe ainda, né? Mas teria uma versão XX da F80, que eu acho esquisito, porque a 499P já é meio que uma derivação disso, vai. E teria. Teoricamente, eu acho que é ano que vem, ou é 2027, perdão, eu preciso dar uma olhada lá. Teria a versão conversível da F80, vai ter a versão conversível. Sim. Então, vamos ver. Ó, eu peguei os números da P1 GTR aqui. A P1 GTR já fala que é 1.000 cavalos já. Quase todos convertidos, como eu falei. 45 quilos mais leve, conversão Lanzante, grande parte delas. 660 quilos de downforce a 240 quilômetros por hora. Então, eu vou pôr a foto do volante de novo eu falo que é o interior da 12C, só para falar um negócio dos botões ali, porque tem dois botões ali, né, que é o DRS, o azul na esquerda, o iPass. Então o DRS é o tal do Drag Reduction System, né, que a asa traseira ativa pode reduzir o arrasto, ela baixa lá, né, a resistência do ar, aí em Uhum. linha reta para maior velocidade do veículo, né, assim como os carros de Fórmula 1 na época, era a ideia disso. Sim.
Aí o iPass, que eles chamam de. Eu não lembrava o que significava assim. Eu sei o que que é, mas que é o. Seria o push to pass, vai o modo de falar. Mas aqui se chamam de Instant Power Assist Systems. É similar ao KERS, é o sistema que utiliza a propulsão elétrica para fornecer um aumento instantâneo de potência. Libera os 179 cavalos do motor elétrico. Então o carro motor a combustão V8 3.8, é verdade. 4.0 É, foi a 720, né? É verdade. isso, esse motor tem um ronco que eu falo, o 838 da McLaren é perfeito em questão de ronco, porque é Você muito bom, gosta, tem uma cara? diferença. Sério? Cara, Puta, se meu. Se você você vê clica, os não dois gosto. pessoalmente, lado a lado, eu prefiro o 838. O 840 é bonito, mas o 838 é muito mais gostoso de ouvir. Ele tem aquela cara de V8, assim, sabe? Ele tem Hum. aquele. É grosso, né? Ele fala assim: eu tô presente. O 840 ele passa mais aquela vibe de tipo, ok, eu sou já homologado, eu já sou mais restrito por causa das homologações, né, de poluentes, etc. Então, o 840 ele passa mais uma. Sabe como é a GT Black Series, que tem um baita motor, Sim, mas não passa aquela vibe de CV8? É sim. basicamente isso. Ela É, não tem um ronco encorpado, não tem um ronco que você fala, puta, gostoso de ouvir. é um barulho meio. Parece que tá um agudo, é meio esquisito o negócio. É, Eu não gosto muito não de fora. E de dentro ele fala que é um orquinho. Parece um orc, sabe o orc? De mitológico? sei. Parece um orc reclamando. É esquisito, não gosto muito não. Mas vamos lá. Câmbio dupla embreagem de 7 marchas, que é o câmbio Graziano, que é o tal do Graziano. SSG, né? Seamless Shift Gearing, com trocas imperceptíveis. Bateria de quanto? 4,7 kWh, que pesa 100 quilos. Mas agora eu achei num dos vídeos aí que tem uma substituição, que eu acho que é as baterias da P1 GTR, né? As novas, o peso do carro é a mesma potência, só que em vez de pesar 100 quilos, elas pesam 50. Então o carro fica 50 quilos mais leve. Achei da hora isso. 0 a 100 em 2.8, 0 a 200 em 6.8, 0 a 300 em 16,5. A máxima eles falam que é limitada eletronicamente a 350 km por hora. Tração traseira pesa 1.490 quilos. Lembrar que o Race Mode não é road legal, né? O downforce do carro é de 600 quilos a 256 km por hora. Eu coloquei uma foto aí do gráfico do carro, né? Então dá para você ver o motor a combustão, dá para ver a bateria que fica tipo bem atrás dos bancos, bem ali grudado da parede de corta-fogo. Que mais? O motor elétrico ali junto. Engraçado, eu falei, puta, não lembro onde era o motor elétrico da P1. Aí achei esse gráfico, achei legal. Eu achava que era na frente. Eu falei, não, tem sentido ser na frente porque o carro é tração traseira. Os da frente são os da Ferrari, né? Eu falei, não, tá certo, tem que ser atrás mesmo. A grande questão é o câmbio também atrás, o câmbio também eu achei na possibilidade de ser na frente. Então, depois eu fiquei pensando, Vitor, na. Seria teoricamente, é que o sistema de refrigeração deve estar tudo na frente. Teoricamente, seria mais fácil então fazer o de 3 lugares, que eu achava que ia ter motor elétrico, ia ter um negócio na frente, mas o problema é refrigeração. Eu lembro do Gordon falando isso aqui na Sim. P1. Um dos desafios foi refrigeração do carro. Então, ou muito peso atrás, sabe? E você tem que deixar mais peso Hum, lá na frente, né? Muito bem. Deixa eu ver o que mais tem aqui. O carro foi construído com monocoque, a estrutura principal, que é o tal do fibra de monocase de carbono. fibra de carbono, né? Que resulta uma estrutura incrivelmente forte e leve, pesa 1.395 quilos. Você tem o modo elétrico, que o Matheus de novo zoava, que aqui fala de entre 10 a 30 quilômetros, né? E a gente viu casos que não completava nem 5. Aí o Matheus falou: a bateria do iPhone dura mais. Vou. Aí o Matheus fazia várias piadas isso na época. Ele falava assim: cara, quem tem um iPhone, será que ele faz o negócio do reverso? Que é tipo, você põe um iPhone, aí o carro chupa a bateria do iPhone pra carregar. Eu lembro dessas merdas dele falando, né? Cara, quem mais? Quer falar uma coisa aí? Pontuar o legal, a gente estava só falando de percepção, o legal da McLaren principalmente a redução de marcha, né? A redução de marcha desse carro é absurda, que ele faz aquele whoop, Sim. tipo como se fosse um soluço, né? Aham. Legal de falar também sobre que esse carro tem o downforce dele, que são mais ou menos 600 quilos, ele cria um efeito solo, então a aerodinâmica desse carro foi altamente pensado para o efeito solo, né?
E aí você estava falando da questão das baterias. Acho até legal a gente dar uma pincelada nas unidades que a gente tem aqui, porque uma das unidades tem a bateria, né? Essa bateria de evolução, que é a Isso. laranja, a última que chegou, ela tem a bateria da P1 GTR. Mas a Então, só amarela também para. recebeu. A Sim, amarela, quando recebeu ela foi depois pra nas fora, ela recebeu. atualizações. Você tem foto Exatamente. fácil aí das unidades? Só para a Então, gente dar uma passada, que é até puta, pior que eu um não comentário tenho. legal de se fazer. Não tenho. Mas atualmente, em Deixa 21 eu de ver. 10 de 2025, nós temos 3 unidades aqui no Brasil. A primeira unidade chegou aqui no país em 2021, se eu não me engano. É uma unidade cinza. Depois, logo em seguida, veio uma unidade Volcano Yellow. Até aquele momento, nós acreditávamos que seriam os únicos dois carros aqui no país. Porém, por virtudes de negócio, essa P1, a segunda unidade, a Vulcano Yellow, teve alguns problemas elétricos no carro, né? Foi necessário Sim. fazer uma substituição em garantia, então a unidade cinza foi movida para o proprietário da Vulcano Yellow. A Vulcano Yellow foi fazer um reparo e o dono original da unidade cinza comprou essa unidade Volcano Orange, que é extremamente linda para mim, a mais bonita que a gente tem aqui no Brasil. Inclusive, eu vi esse carro o ano passado, 2024, lá no Festival Interlagos, junto com a LaFerrari e com a 918. Foi a primeira vez que eu vi a Santíssima Trindade junto. E eu Hum, guardo esse momento com carinho, porque né, eu vi a unidade que eu mais queria ver e ainda vi junto com a Santíssima Trindade, então, sem sombra de dúvidas, eu não posso esquecer desse momento, né? Esse ano eu vi mais algumas, porque eu tive a oportunidade de estar na Europa, e vi até uma unidade azul maravilhosa. Infelizmente estava em reparo na oficina, não consegui fazer muitas fotos, tenho uma foto só guardada, mas o carro estava desmontado, então. Sabe aquela coisa, né? O curioso vai, levanta a mão, tira a foto, né? E guarda a foto só para lembrar do carro, né? E também o que eu queria falar é. Gente, assistam a avaliação do Jeremy Clarkson no Top Gear do carro em Spa-Francorchamps. E essa é a unidade cinza. Esse carro, inclusive, foi deixa plotado eu de colocar roxo aqui. durante um tempo. Sim, E deixa eu E, pegar aqui gente, a assistam foto. porque é uma excelente avaliação. Eu me lembro como se fosse hoje, de eu assistindo aquele episódio do Top Gear. Então, e claro, se você quer dar um pouco de risada, aí você pega o do The Grand Tour, que é a Santíssima Trindade, né? O 918, a LaFerrari AP1. E no final das contas, eu vou dar um spoiler para quem nunca assistiu. O Jeremy Clarkson aposta a casa dele falando que a P1 é mais rápida Verdade. e, obviamente, a P1 é a mais lerda. E aí, obviamente, o James vem e o Richard vão lá derrubar a casa do Jeremy com uma Olha quando ela ficou retroescavadeira. roxa. Ficou linda pra caramba. Rodinha Eu vi prata. pessoalmente parte dela envelopada, eu vi parte dela. Depois eu vi ela cinza só fora mesmo. Legal. Eu lembro desse episódio, a gente comenta, quando for gravar o episódio. A gente vai fazer isso em live, provavelmente, né? Porque a gente tá gravando até. Queria dar um aviso pra quem tá vendo, a gente não vai ter live nesse próximo domingo. Na verdade, eu não vou estar em São Paulo. Vou passar uma semana fora. Mas a gente vai gravando. A gente vai ter a P1, depois a gente grava o 918 ou a La Ferrariense, a gente vê aí. Vamos ver a disponibilidade do Matheus, que é legal o Matheus tá. Um 918 Spider pelo menos. Porque aí depois, ô Vitor, a gente comenta na live alguma coisa que eu acho que é É, legal, que aí o pessoal participa, sabe? Para não gravar um outro episódio citando os três carros, eu acho que era legal ver a percepção da galera. faz o gran Então, finale. vai Faz o ser, gran tipo assim, a live vai ser sobre a Santa Trindade. A gente comenta, eu vou falar para vocês assistirem exatamente o The Grand Tour de novo, o episódio do. Como é que foi? Do Chris Harris, que ele fez também, que ele chamou o Sim, Tiff e também é muito bom. chamou o Franchitti, né? Não o Dario, o irmão dele, né? O Marino Franchitti. E tem um que é legal também, eu vou recomendar pra vocês, que é o do. Como é que chama aquele mexicano que tá nos Estados Unidos, que ele fez com os carros, só que ele também não fez os mesmos pneus. Esqueci o nome dele. Alejandro lá, Esqueci o nome do canal dele. Que dá pra gente comentar eventualmente também da.
Porque ele pega vários carros, ele pega acho que outros carros, acho que ele pega a Pagani junto. Mas como tá a Santa Trindade lá, né? Vale a pena comentar. Cara, coisas que eu ia falar aqui também, só para complementar, algumas edições aqui que eu peguei lá no Netcar Show que eu tinha esquecido. Tinha uma que fez os 30 anos, eu acho que foi da vitória do Senna que fizeram em cima da GTR, na verdade, né? A P1 aí com o tema Marlboro, Senna e tudo mais. Eu achei até, assim, não tem um... É que não pode mais ter propaganda, né? Então eles colocam esses códigos de barra, mas o pessoal fala que se vir com leia o código de barra, dá num site da Marlboro, que o pessoal falava na época, né? Isso é uma homenagem do Senna aqui que fizeram em cima de uma P1 GTR. Cara, em cima da P1 normal, que eu achei legal, que eu tinha esquecido, que eu falei, porra, e é bonito, velho. Você lembra da P1 Prost? Sim, lembro. Eu lembro desse carro porque eu fiz até no Forza, uma das P1s que eu tenho lá na garagem é com essa configuração de pintura. Então, Nossa, achei bem eu bonito, lembro desse carro. diferente. Eu achei bem legal. Acho que não tem P1 Senna. Ah, não, tem um cara que fez a P1. Eu sei que tem as McLaren Sennas com a edição Senna. Sim. Agora eu não lembro, eu acho que teve um cara que pintou uma P1, né? Eu acho que sim. Aqui é uma foto que eu peguei pra mostrar a P1 GTR em Mônaco, lá emplacada, tipo assim, uma das que foram convertidas, né? Lá em Mônaco, lá na Sim. frente do cassino. Legal. Ah, e até é Vale. interessante falar, no momento que a gente está gravando o podcast, para quem gosta de acompanhar mais questão de projeto, tem um youtuber americano chamado Taverish, Já que ouvi ele falar. comprou uma P1 que ela ficou submersa, de- teve um furacão na Ah, é Flórida, verdade. o carro ficou submerso na água, até o proprietário tinha uma Speedtail e uma P1 e acabou perdendo só a P1, porque eu não lembro se a Speedtail estava guardada em outro lugar, o que foi que aconteceu. E aí ele comprou esse carro para começar um projeto. Já fazem uns 3 ou 4 anos que ele está fazendo esse projeto desse carro e agora está Altíssima conta, não encaminhando. era? É altíssima a conta. Então, tanto Eu que ele lembro faz disso. algumas adaptações no projeto. Vale a pena assistir todo o cronograma desde Oh, que ele quero saber, comprou o velho. carro, desmontou, e agora ele está desenvolvendo o que a gente pode dizer que é a P1 Evo, né? Inclusive o Frank Stephenson está Ah, envolvido no projeto e ele vai desenhar o projeto desse carro. Então, porque ele não vai fazer uma caralho! P1 normal. Entra no Instagram do Frank, se você Oh, faz, conseguir, tem as faz o fotos favor, do Vitor. design desse carro. Manda Eu o. pego, Depois você me manda o link do vídeo pra eu coloco na claro. descrição também. Porra, legal, velho. O Então, pessoal ver, assim, acho legal isso aí. acompanhem o projeto, porque tá muito legal. Eu acompanho bastante. Eu acompanho bastante o canal do Frank Stephenson também. Tem um Uhum. vídeo dele admirando o design da P1, isso eu acho sensacional. E, enfim, gente, assim, o que eu falo para vocês é a P1 é um carro muito legal. Com essas coisas que algumas pessoas conseguem ter o contato com o carro, comprar o carro, ou fazer até as avaliações de uma forma, de uma forma mais próxima do proprietário, é legal porque você acaba conhecendo muita coisa sobre o carro que você nem imagina. Então, eu estou Ah, mandando eu para o acho. Will o link Eu acho. e que tem um vídeo do Frank Stephenson contando sobre o design desse carro, que eles vão chamar de P1 Evo, né? Então, vai ser um projeto bem legal. Nossa, fiquei curioso porque o cara, como ele mexe com só isso, e o cara desenhou isso, então. Eu acho muito foda, velho, porque. Como é que eu posso dizer? Você tá direto com a fonte, então o cara vai. É que Então, existe uma diferença dele e do Gordon. É que o Gordon, ele é engenheiro também. Eu não sei se o Frank Stevenson é engenheiro de... Porque assim, eu lembro da T50, a gente tinha gravado um tempo. A T50 foi legal porque o Gordon, ele fez não só o design do carro, mas ele é um engenheiro de motor. Então é muito interessante, que eu falei isso no episódio até, que ele pega... Então assim, o Gordon é o pacote completo, velho. Ele chega, ele desenha o carro, ele desenha o motor. Então ele fala, ó, aqui eu mandei. Como é que se fala, Vitor? É tipo assim, o cara ele tem os parâmetros. Eu falei pra Cosworth que dá pra fazer assim porque é possível. Agora tem algumas coisas que que eles têm que testar. Cara, se você fazer a curva assim, tal do motor
da tubulação assim, eu acho que dá pra conseguir mais alguns cavalos. Aí ele é muito legal o Gordon falando. Cara, nesse peso do motor, eu queria que ficasse no máximo. Ele fala o peso lá, não posso. Acho que era, não sei se era 80 quilos, sei lá. Mas não pode passar nesse peso do carro. E ele falou alguma coisa na época da McLaren F1 que a época BMW ela passou o peso, só que ela colocou muito mais potência na F1, né? Que o Sim. Gordon fala que a F1, acho que ele queria acho que 520 cavalos, um negócio assim. Só que a McLaren conseguiu, tipo, a McLaren, a BMW, né? BMW M-Power, né? Conseguiu mais de 600. Ele falou, bom, a gente, tá, acho que compensa. E na T50 eu achei legal porque os caras da Cosworth também conseguem mais coisinhas assim. E o Gordon é um cara Sim. completo. Cara, o Gordon eu acho que é o. Puta, eu gosto muito dele, é o pacote completo. Assim, é um cara que deve ser legal porque se o projeto fosse dele, ele falou: não, cara, dá pra melhorar, a gente pode desenvolver a próxima. E é muito foda. Do Frank, eu não sei se ele é engenheiro de motor, eu vou dar uma acompanhada. Eu vi alguns vídeos dele, faz tempo que eu não vejo. Mas é legal que o cara, que é designer, ele dá uma percepção diferente. O cara tá junto, tá envolvido no projeto. Caralho, velho, que foda. Muito bom Sim. assim. Muito bom. Não, ele tá envolvido. Aqui pelo que eu tô vendo, eu tô olhando aqui o Você Wikipedia mandou dele. vários links, né? O que que você mandou vários Te links mandei aqui? vários links. Eu mandei Ah, o tá. vídeo do Doug, mandei o vídeo da Tá, Evo, da Car Magazine, mandei tá de bom. diversos aqui. Beleza. Mas pelo que eu tô olhando aqui, ele, ele se formou no Art Center College em Pasadena, na Ah, Califórnia. legal. Então, ele é marroquino, tá? Nossa, eu Inclusive, não sabia. uma curiosidade. O pai é norueguês e a mãe é espanhola. Então, são coisas bem. É um Nossa, cara bizarro. multicultural, né? Eu Trabalhou pus na aí na Ford, tela. na BMW, né? Barra Mini, Sim. Ferrari, Maserati, Fiat e McLaren. Atualmente, hoje ele não está dentro de De um grupo ele nenhuma, faz. de Talvez nenhum ele preste grupo. consultoria, né? Talvez. Pode Eu, ser, pode ser. eu coloquei na tela aí o que eu falei que seria a P1 Senna. Tem aquela lá que é mais bonita, a GTR, que é essa daqui. Que Sim. eu acho que é bem mais bonita, né? Aí o cara fez com o tema, mas eu acho que ficou feio. Tentou fazer o capacete do Senna. A Senna que a gente tem aqui, a McLaren Senna normal, acho que é mais bonita que isso aqui. Essa aqui ficou estranha, sei lá. Mas é isso Sim. aí. Tem mais alguma coisa, Vitor? Não, acho que de pontuação geral é Essa aqui. isso. A gente tem. É legal, né? A gente comentou sobre as unidades que a gente tem aqui no Brasil, que é Uhum. um ponto importante porque é um carro bem raro no mundo inteiro. Para quem gosta de música, só uma recomendação que não tem nada a ver com gosto, mas se você quiser ver umas cenas bonitas do carro, o cantor, né? O cantor canadense The Weeknd teve uma Sim. unidade. E tem um dos vídeos que ele usa para fazer o fundo de uma das músicas dele é uma McLaren P1 vermelha, que para mim é a Vulcano Red, né? Que para mim é a cor mais bonita, a cor que fica mais bonita na carroceria do carro. Tem essa questão do Tafarish para você acompanhar. Também, se Vou você colocar na quiser ver descrição. alguma opinião sobre o proprietário Manny Kobish, ele fez alguns vídeos, ele acha que tinha ou tem ainda uma P1. Então ele faz boas opiniões, até porque ele é um cara que tem contato com muito carro, Chiron, Huayra, ele tem também a Speedtail na garagem, eu acho que ele já vendeu Sim. a Speedtail. Então, assim, é um cara Fiasco, que tem mico. várias. Ele tem muito contato com carros, é um cara apaixonado por SLR McLaren, então ele já chegou a ter 11 na garagem. Então é alguém que É dá para ouvir que tem verdade! bastante opinião Esse sobre. cara tem algum problema com SLR? Ele tem tudo isso aí? Vendeu parte, você falou, né? Ele vendeu parte. Ele pegou uma época na coleção e ele começou a esvaziar um monte de carro. Não sei como é que tá a coleção dele hoje em dia. Mas assim, todo carro que lança ele compra. Então, inclusive, ele tá até com o Mustang GTD encomendado. Não sei se já chegou, porque faz um tempo que eu não acompanho os vídeos dele. E, bom, é basicamente isso, assim. Aqui a gente tem bastante conteúdo até em português, então, na Português Brasil, que eu quero dizer sobre P1. Então, se vocês quiserem ver alguma coisa de conteúdo, tem conteúdo do carro rodando aqui no Brasil, Sim, legal pra direção, caramba. né, em português, então aproveitem.
E assim, para comentar, a unidade 375 realmente, né, que a McLaren considera como a última P1, foi recentemente disponibilizada para venda junto com a coleção que ela faz parte. Então, que inclusive a lateral e a frente dela são pintadas na cor do carro, né? Então, esse carro recentemente esteve disponibilizado para venda junto com a coleção completa do proprietário, que ele tinha até uma cor exclusiva laranja, acho que é lá Ah, dos é Emirados Árabes, verdade. uma coisa assim. Ele vendeu a coleção inteira, né? Tá vendendo a coleção inteira. Jogou lá no Tom Isso, Hartley, exato, né? Eu exato. acho. É, acho que deixa eu ver, McLaren Collection for Sale. Deixa eu colocar, se eu colocar Tom Hartley vai aparecer. Chama Mansur OG Collection. Tá com o Tom Hartley Jr. Lembrando que tem o Tom Hartley, o Isso. pai, né? É. E tem o Júnior. Só para vocês terem uma noção, aproveitando que a gente já está falando da coleção, tem McLaren F1, McLaren Sabre. Engraçado que o McLaren É. Sabre foi feito só para o mercado americano, né? Mas McLaren Speed eram 3 unidades, fizeram quase 20. Uma parte foi para 16, os Emirados. É tudo roubado isso daí, velho. McLaren é é. foda. Tem Vai. Speedtail, tem uma P1 GTR, tem a última P1, né, que eu estava comentando. Tem uma McLaren Senna normal, né, com um pacote de carbono, aquele pacote que era quase 1 milhão de euros a mais. Senna GTR, Senna LM, Elva 620R, 650S Canam, 675 LT Coupé, 675 LT Spider Carbon Series, 688 MSO HS, 600 LT, 600 LT Spider, 765 LT Coupé Spider, 650S Le Mans e 720S Le Mans. É essa coleção aí que a gente está falando. Inclusive, Essa lindíssima. enganação. Eu olho a Sabre assim, porque a Sabre ela tem mais downforce, ela tem o melhor coeficiente, na verdade. A Sabre é uma Sim. cena com body. Puta, é muita mancada que eles fizeram, velho. Lançaram as bicheiras lançado Sabre, Speedtail, Elva. Inclusive o cara tem aqui. Deixa eu ver quem mais tem bicheira aqui no meio. Eu não sei o que que tem. O que que ele tem de. Tá atrás dessa foto dele que é cinza. É uma cena. É uma cena, é a cena Carbon Series que o Hum. pessoal chama, né? Que é aquele opcional Ah, Carese, só para o carro sei. vir. Que a gente tem uma unidade aqui no Brasil com esse pacote. Sim. É, lá no fundo ele tem uma P1, uma cena GTR também, eu vi aqui. Caralho, o Ele cara tem tem P1 umas GTR bicheiras também, aqui. eu acho que só não Tá tá lá na no foto. Não, tá lá no P1 fundo, canto GTR. esquerdo, do lado É da cena verdade. GTR. É isso mesmo. É isso mesmo. Nossa, tá bom então. Beleza então. Vamos finalizar? É isso, acho que eu falei tudo. Tudo que eu lembrei do carro, eu falei. A gente deu mais foco principalmente na de rua, né? Porque tem. Deve Sim. ter outras unidades, curiosidades lá no Exclusive Car Registry. Até recomendo vocês irem lá. Então é isso. A ideia é gravar. Então a gente gravou esse. A gente vai eventualmente pro 918 Spider e pra lá Pra Ferrari, tá? ferrar. A gente vai ter um intervalo de episódios aí. Eu vou estar off, mas a gente volta. Eu volto assim uma semana. Aí a gente grava os próximos. Tentar arrastar o Matheus para o 918. Que ele tem uma duração. É porcheiro, né? E eventualmente na live vai ser legal porque vai ser a opinião de todo mundo a gente comentar sobre os três aí. E depois, Vitor, eu acho que o que tem seria Aventador, que é um E carro GTR. complexo, tem bastante coisa, principalmente de versões e unidades, né? Curiosidades. E depois já é o Nissan GTR. Aí o Nissan GTR, esse vai ser engraçado. Eu não É. duvido que o podcast da La Ferrari não chegue a umas 2 horas e meia, porque tem tanta Será? coisa para falar da LAF. Ah, a LAF tem. Mas tem um ponto. Depois a É. Aventador acho que vai ter parte um e parte 2, viu? Eu ainda Será desconfio. Aventador? Eu acho que sim, viu? Tem Não sei, muita vamos coisa para ver. falar. Muita coisa. A Aventador é legal que tem muitas versões e a gente fala do ciclo inteiro, né? Então são dos 10 anos, né? Sim. A gente falar desde. E falar que é tipo assim, a gente tem que falar os one-offs, né? E eventualmente a gente falar também dos tal do Ópera Única, né? Que são aqueles one-off de temas one-off, né? E tem os finais lá que é o Sim. Authentica e o Invincible, né? Falar desse caso que eu até peguei umas fotos Hum, já deles. Um deles tá com um colecionador, o outro eu não sei onde tá, mas a gente descobre. Vai ser legal, porque tem bastante Eu coisa, acho que eu bastante acho coisa que os desse carros nome. foram pro mesmo dono, viu? Eu acho que os dois Será? É, eu vi foto estão só com o de um. mesmo.
Nossa E se eu não me esse gosta de engano, Lamborghini, é esse gosta de Lamborghini, gastou muito. é o mesmo proprietário da Aventador J. Se eu não me engano. Nossa, Porque caralho, a sério. Aventador J tá na Suíça e a Invincible e a. Como é que chama a outra? Autêntica. Invincible. As duas estão na Suíça também. Então. Porque assim, só o pessoal ter ideia, fala, pô, mas é só isso. Não, tem a Centenário, tem um monte de porra aí no meio, entendeu? Centenário, Entendeu? Centenário Roadster, Veneno Roadster, Tem. SC20, SC18, isso que eu lembro de Nossa, é cabeça agora. verdade. É Pirelli verdade, tem Edition, isso. Tem. tem a. Ixi. Tá bom, deixa aqui pra lá, a gente conversa sobre. Eu vou até nomear isso daí, porque eu vou pegar. Vai ser engraçado, porque eu vou esquecer algumas, o Victor vai escapar alguma ou outra. Ele fala, não, cara, tem mais uma aqui, ó, que eu descobri agora. Vai ser tipo assim, vai ser engraçado. Beleza? Obrigado, Victor. Valeu aí, obrigado você por ter Valeu, acompanhado. pessoal. Então não vai ter live nesse domingo. Calma que eu voltando de viagem a gente grava aí eventualmente do 918 e da La Ferrari, beleza? Um abraço, valeu, a gente se vê no próximo NBcast. Valeu. Valeu, pessoal.